Fala, plantonista, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais um encontro aqui com o objetivo comum de dominar as emergências cardiológicas. Sejam muito bem-vindos, boa noite, plantonistas. Vão entrando aí, deixando seu like, já encaminhando para um colega médico. Bom, boa noite, eu sou Raíra Pureza, sou médica cardiologista e a minha área de atuação é a cardiologia intensiva. E eu estou aqui para juntos dominarmos as emergências cardiológicas. Então, meu grande objetivo é que você, colega médico, plantonista, que está aí na linha de frente, que atende paciente com dor torácica, paciente em emergência cardiológica, seja plantão de porta, de UTI, de enfermaria, de emergência, meu objetivo é que você domine as emergências cardiológicas. E aí você pode perguntar, Raíra, o que é que eu vou ganhar dominando as emergências cardiológicas? Você vai ganhar tudo que você precisa para ter tranquilidade no seu plantão. Então você vai para o plantão sem ter medo do que pode chegar no seu plantão, se você vai saber manejar ou não. Será que eu vou saber interpretar o eletrocardiograma? Será que eu vou deixar passar alguma coisa? Você vai ficar tranquilo que vai saber que fez o melhor pelo seu paciente, vai sair tranquilo do plantão, tá? Pode se tornar referência médica para os seus outros colegas médicos, conseguir plantões melhores, plantões que paguem mais, como os plantões de emergência, né? Não é em todo lugar do Brasil, mas é muito comum, por exemplo, aqui em São Paulo ter plantão de emergência, plantão de porta, plantão de UTI, e eles têm valores diferentes, esses plantões. Então, você vai conseguir tudo isso e muito mais quando você dominar as emergências cardiológicas. E esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Por isso que a gente está aqui todas as terças e quintas, às 7h07 da noite. Então já deixa marcado na agenda toda terça e quinta, 7h07 da noite, tem live aula. Tem aula de emergências cardiológicas para você dominar de vez as emergências cardiológicas. Certo? Para quem está entrando agora, eu sou Raíra Pureza, sou cardiologista. Minha área é a cardiologia intensiva. Raíra, o que é a cardiologia intensiva? É a área que cuida dos pacientes mais graves da cardiologia. São aqueles pacientes com doença coronariana, por exemplo, síndrome coronariana aguda, mais graves, que internam na UCO, tá? São os pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, cirurgia cardiovascular. Então, essa é a minha área, os pacientes mais graves da cardiologia. E eu sou a criadora do método DEC, método Domínio Emergências Cardiológicas, que é um método que eu criei ao longo desses meus anos de formação e de plantão, meu mestrado. Eu criei esse método, que é uma forma rápida e prática para você, médico, não especialista, né? Não cardiologista, você médico que tem outra especialidade, mas que dá plantão, ou mesmo cardiologista que queira se aprofundar. Criei esse método que vai te permitir dominar as emergências cardiológicas, ou seja, o que você precisa saber para o seu plantão, para a hora do vamos ver, tá bom? Bom, gente, a live hoje está super especial, estou super animada. Hoje a gente vai falar como sobreviver a 24 horas ou mais de plantão. Então, a gente fala muito aqui dos nossos plantões, das situações de emergências cardiológicas, e vamos falar hoje de algo ainda mais prático, que é como sobreviver às 24 horas ou mais de plantão, né? 24 horas ou mais, porque é mais ou menos que o céu é o limite, né? Tem gente que pega muito plantão seguido, não deve, mas que acaba pegando muito plantão seguido. E é disso que a gente vai falar hoje, tá, gente? Então vamos lá. Eu elegi aqui alguns pontos para falar que a gente não pode deixar de falar, tá? Quem está acompanhando pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal. E quem está aqui no Instagram, já, ó, pega esse aviãozinho e encaminha para todos os seus colegas médicos. Maria do Carmo, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ludmila, boa noite a todos que estão entrando. Vamos lá, gente. Ponto número 1. Como sobreviver a um plantão de 24 horas ou mais? Regra número 1. Não pegue 24 horas ou mais de plantão. Oxe, como assim, Raíra? Ah, tu é muito Nutella, não pega 24 horas ou mais de plantão. Gente, quem me conhece sabe que eu sou a doida do plantão. Eu era, né? Eu não sou mais essa pessoa. Então, assim, eu acho, minha opinião é que o plantão é algo necessário, tá? Não só porque você acabou de se formar e realmente quer ganhar um pouquinho mais do que ganharia no UBS, no consultório, alguma coisa assim. Não só por isso, tá? Eu acho que o plantão é necessário para nossa vivência. Tem muita coisa que a gente só aprende no plantão. Que você grava pro resto da sua vida, quando você passou ali a madrugada inteira no paciente grave, vendo tudo que você pode fazer para aquele paciente na raça. Você tem ali a teoria, tem algum treinamento prático que é importante, isso a gente sempre fala, antes de você ir para o seu primeiro plantão, você tem que ter praticado antes. Situação de emergência não vai te dar uma segunda chance, né? E é isso que eu tento trazer aqui para vocês nas nossas aulas e na nossa mentoria em emergências cardiológicas, práticas em emergência cardiológica. Então você está ali com sua teoria, praticou antes em modelos de simulação realística,
E aí você chegou no plantão, mas aí o paciente não segue o livro, acontece uma complicação, você precisa de um plano B, plano C. Então, eu acho que o plantão é fundamental para você aprender. Tem muita coisa que só acontece no plantão. O que não dá pra gente fazer é pegar plantão em excesso. Quando a gente pega muito plantão e começa a emendar muitos plantões, no começo você é recém-formado, até que você tem pique, né? Mas, com o tempo isso aí vai pesando. Esse pique aí vai caindo. Então, assim, eu tenho 6 anos de formada e já é pesado pegar muitas horas de plantão. Com os meus 30 anos, né? Não tenho mais 15 anos. Mas o que eu quero falar, gente, é que a gente não deve pegar tantas horas de plantão. E eu já peguei muitas horas de plantão, sim. Já fiz isso, já fiz 24, 48, 72 horas. Já passei 3 dias dentro de hospital, saindo de um hospital para outro. E isso a gente não deve fazer. Por quê? Se você tiver a sorte de todos esses plantões serem mais tranquilos, você até não compromete tanto, né? Seu raciocínio e tudo, mas você fica mais lento. Agora imagina se no começo desse plantão já é muito pesado. Como que você vai estar para o segundo dia de plantão e para o terceiro? Né? Você não vai estar igual, o raciocínio não é o mesmo. Tá? Se você não conseguiu nem descansar um pouquinho, nem pregar o olho. Então, assim, a gente não deve pegar mais de 24 horas de plantão. Tá? Como eu estava dizendo, eu pegava muito plantão porque assim, o residente ele acaba... Ele não tem muito o que fazer para o residente, né? A própria residência te dá mais de 24 horas de plantão. Então, você trabalha segunda a sexta na residência. Aí vamos supor que você tem um plantão na quarta noite. Então você trabalhou a quarta inteira durante o dia, vamos arredondar aí para 12 horas. Vai trabalhar a quarta noite todinha, mais 12 dá 24. E mais a quinta de manhã, porque você vai ter um pós-plantão, mas você é liberado 1 da tarde. Todo residente passa por isso. Então você trabalha 30 horas obrigatória pela residência. Quando você está de plantão 24 horas na residência, num domingo, você faz 24 horas do domingo, você tem a segunda livre? Não, você tem que continuar na residência, você só vai livre às 13 horas. Então você faz 30 horas, tá? Então eu postava muito aqui, tô 30 horas de plantão, 30 horas, são essas situações de residência. Mas sim, eu já fiz mais de 24, fiz 48, fiz 36, fiz 72. Não recomendo, porque com o tempo você vai vendo que isso não é adequado, porque por mais que você consiga descansar um pouquinho, diz, esse plantão é mais tranquilo, seu raciocínio vai ficando mais lento. Aí você vai rechecando 10 vezes a mesma coisa com medo de deixar passar alguma coisa, né? E existe o risco de passar alguma coisa. Então, assim, pra mim, particularmente, é muito estressante se eu fizer mais, hoje em dia, né? Com a cabeça que eu tenho, né? Não com a de recém-formado, que a gente acaba fazendo, tá animado, tá no pique. E a gente tá na residência, a gente é obrigado a fazer aquelas 30 horas, pelo menos. Mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu percebo que eu ficava um pouquinho mais lenta. E isso era muito estressante pra mim. E deve ser muito estressante pra você, porque o maior medo do médico é errar. Então eu tinha muito medo de deixar passar alguma coisa. Então eu via o caso, aí eu revia todo de novo. Aí eu revia todo de novo. E revia tudo. E ficava revendo 1 milhão morrendo de medo de deixar passar alguma coisa. Então é muito estressante você submeter isso, né? E você pode deixar passar alguma coisa. Então o ideal é que você não faça, tá? Mas pra quem precisa fazer, certo? Por exemplo, eu sou residente, eu preciso fazer frequentemente, porque se eu tô na residência, olha só, eu tô na residência de segunda a sexta e vou dar um plantão fora da residência para me sustentar, porque a bolsa de residência não é suficiente pra gente pagar o aluguel, pra gente pagar nossos gastos, né? Em São Paulo, na cidade que você tiver, no meu caso aqui em São Paulo. E aí você tá de plantão na residência de segunda a sexta, aí dá um plantão, por exemplo, terça-noite. Só que esse plantão é fora. Então você não vai ter direito após plantão. Você só tem direito após plantão em plantão de residência. E aí você dá esse plantão, aí você vai ficar, então, terça o dia inteiro pela residência, terça à noite pelo plantão fora, volta correndo, chega meio atrasado, e mais quarta, 12 horas pelo plantão. Então dá 36. Então, assim, sim, gente, o residente não tem muito como se livrar. Só pela residência ele já faz 30 horas, 24, 30 horas o tempo todo. Se você tem a escolha, a opção, não faça. Seu raciocínio vai diminuir. Se alguma coisa acontecer, você deixar passar alguma coisa, algum erro acontecer, pode ser muito grave para o paciente e vai ser muito grave para você também, porque você vai ficar com muito peso na consciência. Então, assim, o primeiro ponto é não pegue mais de 24 horas de plantão. Se você puder nem pegar mais de 12, é melhor ainda. Porque em 24 horas, as últimas horas das 24, você está bem mais lento do que as primeiras. Você chegou a descansar, tomou café, chegou de casa. É muito diferente. E é muito estressante também para você. Outra coisa, como eu falei, eu acho que o plantão é uma coisa boa. Porque é onde você aprende ali realmente na prática, depois que você estudou teoria e prática, como eu sempre falo, não dá para chegar pro vamos ver. Pela primeira vez que eu vou atender um edema agudo de pulmão é com o paciente na minha frente. Não dá, né, gente? Você tem que praticar antes. A situação de emergência não lhe permite uma segunda chance. Então você já praticou e vai lá pro plantão e tudo. O plantão é um lugar muito bom, porque tem muita coisa que não acontece na rotina, só acontece no plantão, então você aprende bastante.
Bom, como eu estava dizendo, eu dava muito plantão, realmente. E só explicando aqui, porque vocês não devem pegar mais de 24 horas de plantão. Eu dava muito plantão e quando você é residente isso é meio comum, porque você já tem todos os plantões da residência, mais os plantões fora para se sustentar. Só que conforme eu fui evoluindo nos anos de residência, eu fiz 5 anos de residência, né? Você vai melhorando, cada ano vai ficando mais leve. Então, do R1 para o R2 de clínica médica reduziu bastante os plantões. R3 na cardio, muito plantão de novo, mas pro R4 reduziu bastante. E o R5 eu não tinha plantão pela residência. No R5 eu percebi, gente, o quanto o plantão noturno me afeta, por exemplo. E eu não percebia isso. Então você tem que perceber isso. Eu cheguei a dar 20 plantões noturnos no mês. Residência e 20 plantão noturno. Quando eu tava muito no gás ali. Hoje eu não faço isso jamais. Um plantão noturno, eu já fico muito cansado. Né? Eu demoro um pouquinho para me recuperar. E antes de eu me recuperar, eu já pegava outro plantão. Então é importante você, médico, perceber isso. O quanto você está sendo uma máquina de trabalhar, porque todo mundo trabalha, porque o médico tem que trabalhar muito, porque é uma loucura. Não, gente, não é. Senta, faz seu planejamento financeiro, vê o número de plantões que você precisa. E você coloca, eu não vou pegar mais do que isso. Porque a vida não é só plantão. Então o plantão é bom, o ruim é o excesso. O plantão é bom porque você aprende, porque ali você treinou e você vai colocar em prática, você vai fazer a diferença na vida do paciente, tá? O plantão é bom porque ele paga mais. O plantão tem vários benefícios, mas ele não pode ser feito em excesso, senão você entra no burnout, senão você fica muito cansado. E aí você começa a pensar, eu acho que eu não estou gostando de fazer isso, é porque você está fazendo em excesso. Tudo que você fizer em excesso, você pode entrar no burnout e tudo mais. Então, o primeiro ponto para sobreviver a 24 horas ou mais é não pegar mais do que as 24 horas, porque assim você não vai precisar sobreviver. Ah, Raíra, eu sou residente, sei lá, eu tenho que fazer 30 horas, 36, 48. Tá bom. Primeiro a gente vai evitar essas situações, mas quando você tiver que fazer, como que você vai fazer para sobreviver? O primeiro ponto, segundo ponto no caso, né? O primeiro seria não pegar. O próximo ponto seria esteja preparado para situações de emergência. Então, assim, no plantão, você pode ter algumas dúvidas e pesquisar e tudo quando o paciente está estável. Mas diante de um paciente instável, um paciente em emergência, que por definição é uma situação de risco iminente à vida, não dá tempo de ligar para alguém, aí não vai ter sinal, de pegar um livro, de tentar um aplicativo, não vai dar tempo, você tem que saber o que fazer. Então esteja preparado para situações de emergências, e eu falo muito aqui em emergências cardiológicas, porque são as situações mais temidas da clínica, né? Então esteja preparado para situações de emergências. Nas emergências clínicas, as mais temidas, e com razão, né, gente? São as emergências cardiológicas. Por que com razão? Porque envolve cardioversão elétrica sincronizada, porque envolve marca-passo, envolve interpretação de eletro rápido, com rápida conduta, intubação em paciente instável. Então, realmente, é a situação que você mais tem que se preparar, tem que estar medular. E é por isso que eu criei esse método DEC, que é o método Mini Emergência Cardiológica, em que eu mostro para você um passo a passo bem simples de cada situação de emergência cardiológica. E dessa forma, você vai estar apto a atender esse paciente, tá? Ah, Raíra, onde que eu encontro o método TEC? Aqui nas nossas lives, terças e quintas, e na nossa mentoria em emergência cardiológica, que agora está com as vagas fechadas, tá? Mas tem uma lista de espera para quem quiser saber mais. Certo, gente? Então esteja preparado para situações de emergência. Estar preparado para a situação de emergência não é acabar a faculdade e achar que você está pronto. Porque a faculdade não te dá prática suficiente em emergência cardiológica, tá? Você precisa ter praticado cada situação dessa. Um infarto de VD, como é que eu vou diagnosticar e conduzir? Um edema agudo de pulmão perfil C, perfil L, perfil B. Eletrocardiograma de alto risco. Ah, o supra de ST, não só. Síndrome de Wellen, sabe reconhecer? Sabe como trata? Isquemia circunferencial, De Winter, onda T hiperaguda. Tudo isso, crise hipertensiva, tudo isso a gente precisa saber. Então esteja preparado. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. E dentro dessa situação de estar preparado, você precisa estar preparado para a situação de emergência. Então, para eu me preparar para a situação de emergência, eu tenho que saber, né, reconhecer se eu não sei como que eu vou dar o diagnóstico. Então, eu tenho que saber reconhecer e conduzir. E eu tenho que saber o que eu tenho de material ali, gente. O carrinho de parada, quando cheguei no plantão, eu fui lá olhar, onde é que tá? Estou na enfermaria. Onde é que tá o carrinho de parada da enfermaria? Né? Porque na UTI, na emergência, está ali na cara de todo mundo. Né? Onde é que tá? Eu sei mexer nesse carrinho de parada. Eu sei sincronizar e checar que está sincronizado. Eu sei trocar as pás do desfibrilador pela do marca-passo transcutâneo. Eu sei fazer isso. Eu sei ajustar. Onde é que ajusta o marca-passo transcutâneo nesse desfibrilador? Vou entubar um paciente. Aí você vai lá entubar, tá difícil, tenta de novo, não sei o quê. Conseguiu?
Ah, doutora, tem uma caixa viária difícil. Você nem sabia, passou perrengue. Ah, que o anestesista chega em 1 minuto, se ligar. Então saiba as situações de emergência e conheça como resolvê-las. Então você tem que saber onde está o carrinho de parada, se tem kit de via aérea difícil, se tem backup para isso aí você tem que saber. Saber também os fluxos do hospital. Por que eu tô falando isso? Ah, Raíra, isso é sobreviver ao plantão? Claro que é. Se você chega de paraquedas no plantão, como eu já cheguei várias vezes, tá, gente? Sou a louca de pegar plantão em lugar novo, chego lá, não sei nem chegar, não sei qual é o elevador certo, tem 10 elevadores diferentes, ala B, C, D. Aí você não sabe chegar no lugar, não sabe onde é o banheiro, não sabe onde bebe água. Chega lá, não sabe cadê o carrinho de parada. Ah, aqui tem um protocolo de quê? Protocolo dor torácica, de sepsis, de AVC. Ah, aqui o fluxograma é o quê? Tem hemodinâmica? Ou tem que trombolizar? Você tem que conhecer. Isso é importante para você sobreviver ao seu plantão de 24 horas ou mais. Por quê? Porque cada uma dessas coisas que você não está preparado é mais desgaste para você, tá? É mais ansiedade, aí você vai ficar acabado ao final do plantão, entendeu? Que o Doc e a Mel aqui estão animadíssimos pro plantão de 24 horas dele, né? Bom, gente, então isso é muito importante. Então, se puder evitar pegar mais de 24 horas, evite. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Não adianta você dizer, eu sou muito resistente. Eu era que dizia isso. E hoje eu vejo que eu não era. Na verdade, eu só estava ali trabalhando feito uma louca, né? Pegando muito plantão, mais do que eu deveria. E hoje é que eu percebo o quanto eu fico cansada se, por exemplo, eu fizer um plantão noturno. Hoje eu não dou mais plantão noturno. Ah, Raíra, você parou de dar plantão? Jamais. Deixe meu plantão comigo. Porque o plantão é uma situação em que você coordena o cuidado do paciente, você interage com a equipe, você tem um contato ali com o paciente, é muito gostoso, né? Eu vou ficar só passando visita. Não, o plantão também é bom. Mas você não pode pegar plantão demais. E eu, por exemplo, hoje não dou mais plantão noturno. Tá? Eu só dou plantão durante a semana, não faço mais plantão noturno, nem final de semana. Final de semana eu passo visita, né, como diarista, mas eu não dou mais plantão. Então isso é possível sim, é possível você ter qualidade de vida com o plantão também. Basta você não ficar exagerando. Claro que na residência, o pouco tempo livre, você descansa ou dá o plantão, então isso aqui é pós-residência, tá, gente? Bom, é isso. Então esteja preparado para situações de emergência e conheça os fluxos do hospital. Ah, uma coisa que é muito importante para mim e que provavelmente que se tiver algum taurino aqui também. Conhecer os horários da refeição. Gente, quem nunca chegou num plantão a primeira vez, perguntou tudo que precisava saber e esqueceu de perguntar os horários da refeição? Tem plantão que você perde a refeição se você não souber o horário. Agora imagina para mim o desespero de perder uma refeição. Eu que sou de touro. Gente, eu tenho fome a cada 2, 3 horas. O desespero de perder uma refeição. Acabou meu dia, meu plantão, acabou tudo para mim. Não tem como, não tem a possibilidade de eu ficar sem comer. E você também não deve ficar. Você vai ficar várias horas no plantão, às vezes a gente esquece de beber água. Então, assim, saiba os horários das refeições. Se você tem que pedir, tem plantão que você liga para pedir, tem plantão que já chega. Aí vai que você não come alguma coisa específica, você liga para avisar o que você quer lá do cardápio, ou você desce no horário certo lá de descer. Você tem que saber, tem plantão que não dá comida pra gente, aí a gente tem que pedir no iFood, tem que trazer de casa, entendeu? Então saiba os horários da refeição, saiba onde é o banheiro. Teve um plantão que eu dava uma volta enorme para ir no banheiro e tinha um banheiro bem do lado, era só um pouquinho escondidinho. Então, assim, conhecer, né, o ambiente que você vai passar 24 horas. E uma coisa que eu acho muito interessante, essa dica que eu acho muito legal. Gente, o plantão não precisa ser uma sofrência, uma lamúria, não. Eu lembro que na clínica médica, quando eu estava no R2, que eu comecei a dar plantão de UTI, no finalzinho do R1, mas principalmente no R2 eu dava muito plantão de UTI, e desde então sempre, né? Eu gosto muito de intensiva. É tanto que eu fiz cardio intensiva, né? E aí eu lembro que eu via o pessoal chegando pro plantão, e eu chegava ali no plantão meio despreparada, né? Chegava ali com uma bolsinha, ali tinha minha escova, umas coisinhas ali, nada demais. E aí eu vi o pessoal chegando mal com um mochilão e tudo. Tinha gente que trazia saco de dormir. Por quê? Porque não conseguia dormir se não fosse no saco de dormir. Era muito frio o repouso, aí trazia um saco de dormir para ficar mais quentinho. Já eu sou meio calorento mesmo, eu gostava. Mas, por exemplo, tem uns kitzinhos, você pode levar todo o seu kit plantão. Leve seu travesseiro. Ah, Raíra, mas tá indo pro plantão pra dormir? Não, meu amor. Mas se você tiver 1 horinha pra dormir, que essa 1 horinha seja bem dormida. Nas 24 horas, você... eu só consegui dormir 1 hora. Pô, tu ainda vai dormir sem um travesseiro? Tem lugar que não dá travesseiro e lençol pra gente. Tem lugar que dá. Então, no meu plantão, eu sempre levo o meu travesseirinho e meu lençol. O pessoal fica enchendo o saco. Assim, quando eu ia, né? Agora eu parei de dar plantão noturno, mas faz muito pouco tempo, viu, gente? Foi esse mês, a partir desse mês é que eu não vou dar plantão noturno.
E aí o pessoal diz, ai, traz travesseiro, traz lençol, vem pra dormir. Eu, não, meu bem, mas eu sei que se em algum momento eu conseguir descansar, esse descanso tem que valer a pena pra eu acordar mais revigorada pra continuar cuidando dos pacientes. Então leve suas coisinhas, seus mimos pro seu plantão. O pessoal ia muito equipado pro plantão e eu ficava admirada. E eu pensei, mas tá certo. Não é pra ser uma lamúria o plantão, não é pra tu estar ali sofrendo. É pra você estar ali o mais confortável possível. Você vai cuidar do seu paciente, mas você é um ser humano que tá 24 horas dentro daquele hospital, entre aquelas paredes. Então, sei lá, você gosta de uma palavra cruzada? Leva. Aí você almoçou ali naquele seu tempinho de almoço, você faz um pouquinho, lê um pouquinho de um livro. Não que você vai conseguir fazer muito disso que você está no plantão, mas nos momentos que você tem de intervalo, tenta tirar a cabeça um pouco dali, porque se você ficar muito bitolado ali 24 horas pensando, você não consegue, chega uma hora que você entra em estafa, você não consegue pensar em mais nada, em nenhum caso clínico. Então tenha seus pequenos intervalos, isso é outra dica. Pequenos intervalos no plantão. Ninguém consegue ficar 24 horas ligadão. E às vezes a gente precisa, quando o paciente está muito grave, você sai destruído no outro dia. Então, se o paciente estiver muito grave, você vai estar em cima do paciente, né? Tá lá resolvendo as coisas. Mas se você tiver momentos de tranquilidade, que principalmente é o quê? No café da manhã, no almoço, né? Que quando a gente consegue almoçar, fica um pouquinho ali, sei lá, vê um vídeo engraçado de 5 minutos, tenta tirar a cabeça um pouquinho dali. Por quê? Quando você voltar para os casos clínicos, você vai voltar com a cabeça aerada, tranquila. E aí você consegue voltar a raciocinar. Quem nunca sentiu isso? Você tá ali muito tempo vendo o caso, aí de repente você não consegue ver mais nada. Você sai um pouquinho, vai tomar uma água, respira, dá um tempinho e você volta aí e você consegue. Então isso aí é importante, os pequenos intervalos, para você se manter bem o suficiente para você conseguir cuidar daqueles pacientes, né? Então isso é importante também. Então leve seus mimos. Ah, eu gosto de uma sobremesa. Leve sua sobremesa, leve sua comida. Seu travesseiro, porque se você puder encostar um pouquinho, eu almocei aqui rapidinho, deixa eu encostar só 10 minutinhos aqui, você tá com o seu travesseiro ali. Vai ser melhor do que se você estiver encostando em nada, entendeu? Então, sim, você pode levar essas pequenas coisas que fazem a diferença. E dentre elas é muito importante a garrafinha d'água. Porque a gente fica ali olhando o paciente, fica no computador vendo os exames, evoluindo, prescrevendo, e liga para o familiar e não sei o quê, e aí você não bebe água. Mas se você leva uma garrafinha, identifica seu nome e coloca na frente do computador, aí você vai bebendo ali meio que automático. Isso é muito importante, tá, gente? Você passar 24 horas sem beber praticamente nada de água, não dá. Tá? O rim vai sentir. Então, lembre de levar seus mimos, tá? E dentre eles a garrafinha d'água, tá bom? Não é nem mimo, é uma coisa necessária mesmo. Deixa eu ver o que... Ah, sim, isso aqui eu já falei dos horários da refeição. Isso aqui para quem é de touro, gente, é importantíssimo. Outra coisa, tenha estratégia no seu plantão. Então, se você... Imagina, você chega no plantão de UTI. Aí você começa a ver um paciente, a ver outro, aí volta pro primeiro, aí... Toda hora a gente é solicitado coisa. Ah, doutora, pode fazer inoxa? Você nem chegou naquele paciente ainda. Ah, doutora, esse paciente aqui tá com dor e não tem medicação. Aí você vai lá, para o que tá fazendo, você tá no meio de um raciocínio de para poder atender aquela demanda. O paciente tá com dor, você tem que parar. Aí você para, faz ali o outro, não tem alergia, não sei o que, a dor é o que, vê o que é, medica, aí volta pro primeiro. Então, assim, várias vezes você é interrompido. E aí, isso pode gerar um pouco de angústia, porque vai atrasando o que você precisa fazer. Então, isso vai ser até uma das nossas lives, tá, gente? Existe um passo a passo que você pode seguir no seu plantão para ter o controle da situação, tá? E você conseguir realmente seguir, fazer a carruagem andar, digamos assim. Então, no plantão, vou fazer um resuminho para vocês entenderem do que eu tô falando. No plantão de UTI, o que é que eu faço? Eu aprendi isso com uma intensivista, ela era preceptora na Unicamp, inclusive. Mas eu aprendi com ela, assim, em outro local, não foi nem na Unicamp. Eu fazia plantão de UTI, ela passava visita, nossa, era maravilhoso, ela ensinava bastante. Eu ficava naquele hospital só para aprender com ela, porque era longe, pagava pouco, era perigoso. Mas só por causa dela, é maravilhosa, eu ficava lá para poder aprender. E aí, uma das coisas que ela me ensinou foi isso. Porque, assim, o que a gente aprende? A gente aprende, assim, cada um pode seguir seu passo a passo, tá, gente? Isso aqui é uma sugestão. E a gente vai ter uma live só sobre isso, para quem quiser aprender a organizar o seu plantão, tá? E ter o controle do plantão, mesmo que tudo esteja caótico. Mas, por exemplo, um plantão de UTI, o que eu fazia antes? Primeiro eu examinava todos os pacientes, aí depois eu ia olhar exames de todos os pacientes, depois os exames e controles de todos os pacientes.
E aí já via raio-x, já via... procurava cultura, já via tudo. Só que aí, e tem gente que faz... Isso eu fazia assim, porque eu pensava, prioridade de exame físico, segundo lugar os exames complementares, terceiro lugar, assim, complementar laboratorial e controles, terceiro lugar raio-x e tudo, e se tiver cultura, etc., algum exame pendente. E tem gente que faz como? Aqui é um exemplo de como eu fazia antes de eu receber essa dica dela. E tem gente que faz como? Vê tudo do primeiro paciente. Tá aqui, eu tenho 10 leitos. O primeiro, leito 1, eu vou ver, examinei ele, vou examinar, exame físico, ver o exame complementar, ver o raio-x, ver o controle, ver a cultura, evoluir para escrever. Pronto, agora eu vou pro 2. Gente, por que não dá para fazer assim? Vou dizer primeiro por que não dá para fazer desse jeito, depois vou dizer um jeito melhor do que o que eu fazia, tá? Boa noite, bem-vindo, João Gabriel. Então, não dá para você olhar tudo de um paciente, do leito 1 até o 10 na ordem, porque primeiro o 10 pode estar grave. E aí, quando você chegar nele, ele já parou. Segundo, porque imagina que o exame complementar aqui na UTI, ele é muito importante no plantão de UTI. Imagina que o paciente tem um potássio. Falei paciente e potássio junto. Imagina... Gente, se eu estiver falando muito rápido, me avise, porque eu quero falar o mundo e aí eu acabo acelerando muito. Imaginem que um paciente tem um potássio de 2,1, de 1,9 e ele está no leito 10. Quando você chegar nele, vai ser meio-dia já. E ele já parou, já fez arritmia e parou. Então não dá para você ver tudo de um paciente, porque se você for pegar tudo de um paciente, esse paciente estiver internado há 60 dias e você for revisar prontuário, aí você vai revisar, não dá. Você tem que ter o controle na sua mão. E da forma que eu fazia também, o que eu fazia? Eu via o exame físico do paciente, depois os controles e exames complementares. Então eu via todos os pacientes, exame físico, tá. Depois controle e exame complementar de todo mundo. Aí eu tinha ali o plantão na minha mão. Só que isso demorava um pouco. Porque eu tanto tinha examinado quanto tinha visto o exame complementar e controle de todo mundo. Qual que foi a sugestão dessa chefe da Unicamp? Esqueci o nome dela agora, mas depois eu passo para vocês. Que ela é maravilhosa, quem conhece sabe que realmente ela é muito boa. Ela é boa médica, boa pessoa, ela é excelente. Como que ela sugeriu para mim? Ela disse assim, Raíra, passagem de plantão já é beira-leito. Então ali você já vê, entre aspas, um início de um exame físico, né? Pelo menos você vê o paciente e você vê os sinais vitais e vê as bombas de infusão. Então, passagem de plantão beira-leito, você já vai eleger quem são seus pacientes mais graves, certo? Então, eu recebi a passagem de plantão beira-leito, já elegi meu paciente estrela do plantão, ou os pacientes estrela, que são os mais graves, são aqueles que eu tenho que ficar mais em cima. Meus filhotinhos aqui estão animadíssimos. E depois, o que você faz? Passou o plantão, pronto, peguei o plantão 7 horas, terminou de passar o plantão às 7h20 ali, né? Aí eu sento na frente ela dizendo, aí você senta na frente do computador e olha todos os exames e controles de todos os pacientes. Antes do exame físico. Por quê? Porque tem paciente que está muito crítico e o exame físico de 10 pacientes vai demorar algum tempo. Mas eu olhar os controles e os exames laboratoriais de todos eles é mais rápido. E aí nessa hora você já tem um plantão na sua mão. Então é importante receber a passagem de plantão beira-leito por isso. Recebe a passagem de plantão beira-leito e não no repouso, tá, gente? O certinho é beira-leito mesmo. Então, recebe passagem de plantão beira-leito, tá? Recebeu, você já viu ali quem é o grave, tem hora que você já tem que ir na hora do paciente, né? Interrompe a passagem de plantão e vai resolver a intercorrência. Mas tem hora que não, estão todos estáveis, mas alguns estão com droga vasoativa, tem uns com as pendências mais urgentes. Então, ali você já elegeu as primeiras pendências urgentes. Em seguida, resolveu aquilo ali, ou se você tem que ir mesmo para o computador para resolver, você vê controle e laboratorial de todo mundo. Por quê? Porque se tiver o paciente com potássio de 1,8, eu já vou repor imediatamente, tá? Outra vantagem, ali eu já tenho uma noção muito boa do paciente que eu tenho. Então, qualquer pergunta de um técnico, de um enfermeiro, isso aqui, posso fazer inox? Eu já vi, entendeu? Se pode ou não. Eu já sei o caso do paciente, já vi se não tem nenhuma contraindicação, os laboratoriais, o coágulo, né, as plaquetas. Então, assim, é muito bom. Outra coisa... Se você vê ali no seu... Ao avaliar os controles do paciente e avaliar os laboratoriais, você vê ali um PCR e um leuco que aumentou, o paciente fez febre. Quando você for no exame físico, você já vai, além do exame geral, já vai direcionado procurando qual é o foco infeccioso. Quando eu fazia do meu jeito, que hoje eu faço desse jeito, o que eu fazia?
eu examinava todo mundo, via controles e laboratoriais de todo mundo. Aí via uma suspeita de infecção, aí eu voltava, reexaminar, será que eu deixei passar alguma coisa para infecção? Deixa eu olhar de novo. Então assim, você já economizou tempo. Então eu acho muito boa essa forma de organizar o plantão de UTI e dependendo de onde você esteja, se é enfermaria, se é UTI, se é não sei o quê, você tem formas diferentes de organizar. Mas esse padrão aqui dá para você usar para todos, porque é o padrão que eu uso para os pacientes mais graves, então facilmente você pode aplicar no enfermaria também, no emergência, etc. Certo? Então aqui eu só pincelei um pouquinho para você entender a importância de ter estratégia, de organizar o seu plantão, tá? Então você começou o plantão ali, já viu que tem um paciente mais grave, já vai resolver aquela urgência, depois você vê controles, exame, todo mundo pronto, tá na sua mão o plantão. Aí você passa o exame físico e você vai começar a fazer tudo que precisa. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para vocês. Ah, sim, e por fim, Raíra, eu sou residente, não tem como eu evitar fazer mais de 24 horas de plantão. Eu tenho 30 horas, tenho 36 horas e eu acho muito pesado. O que eu posso fazer? Então, além de todas essas dicas, tá? Às vezes, gente, quando a gente tem uma coisa muito grande para resolver, ela parece impossível, né? Então, imagina que eu tenho uma pedra, sei lá, 2 vezes o meu tamanho para carregar e várias vezes o meu peso. Parece impossível. Como é que eu vou levar essa pedra daqui até ali? Eu não consigo mover essa pedra nem 1 centímetro. Mas imagina que se eu pudesse quebrar essa pedra em várias pedrinhas. E aí eu posso levar a pedra na minha mão, de uma por uma, até que tudo aquilo ali que estava na minha frente, aquele pedrão, eu peguei em pequenos pedaços e levei onde eu tinha que levar. Então, se tudo que for parecer impossível por ser muito grande, muito... Nossa, como que eu vou conseguir fazer isso? Diminui em várias etapas. Então, por exemplo, correr uma maratona. Você vai dizer assim, Guilherme, doutora Raíra, excelente médica, sucesso. Ai, obrigada, Guilherme. Sucesso pra nós, amém. Então, por exemplo, você vai correr 42 quilômetros. Aí você pensa, putz, eu só corro 1 minuto na esteira. É impossível. Gente, mas é de quilômetro em quilômetro. Se 1 quilômetro tá difícil pra você, 100 metros, mais 100 metros dá 1 quilômetro. 1 em 1 quilômetro deu 10, 10 em 10 deu 40 e você correu a maratona. Então, se o seu plantão tem 36 horas, você já começa a sofrer, né? Oh, meu Deus, estou 36 horas na próxima semana. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma. Um plantão de 36 horas, quebra ele em vários pedacinhos. Você começou o plantão? Ótimo, vamos aqui. Fiz a parte da manhã toda. Agora são 4 da tarde. Olha aí, praticamente já fiz a parte diurna do meu plantão. Tem gente que quebra em menos, em 6. Só que eu conversando com outros colegas médicos, eles acham assim, não, se eu quebrar em 6 horas, vai parecer que são muitas etapas. Se eu quebrar em 6 horas, vai parecer que são muitas etapas de 6 horas. Eu não vou quebrar em 6, não, vou quebrar em 12. O que você preferir? Eu quebro em 6. Então, tenho 36 horas, né? Quando eu ainda fazia mais esse tanto de horas seguidas. O meu objetivo é não fazer mais. Então eu pensava, passou as 6 horas iniciais da manhã. Parece pouco, gente. De manhã tem rotina, tem visita multi. Você evolui e prescreve e examina todo mundo. Você passa notícia para familiar. De manhã tem muita coisa. À tarde é só para você terminar de arrumar ali, escrever alguma coisa que acabou, fazer alguma admissão. À tarde é mais tranquilo. Aí começa a noite. Aí você tem que o quê? Rever todos os pacientes, evoluir de novo, resolver pendências. Deu ali já 10, 11 horas da noite, já agradece que o grosso do plantão da noite você já fez. E aí você consegue dormir um pouquinho, melhor que consiga, né? Descansar um pouquinho, conseguiu tudo, reinicia. Agora eu tô nas últimas horas do plantão, as 12 horas finais. Passou as 6 horas? Pronto, passou a rotina, agora só as 6 últimas horas e tô tranquilo. Então quebra tudo que parecer muito, isso pra vida, tá, gente? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir correr 10 quilômetros, que eu queria fazer essa competição de 10 quilômetros. Começa correndo 1. Depois você acostumou com 1, vai para 2, vai para 3, daqui a pouco você está correndo muito mais do que 10 quilômetros. Então, o plantão de 36 horas, ele começa com a primeira hora. Então, eu quebro em algumas etapas, 6 horas iniciais, putz, passou a rotina, sexta-feira aqui, tudo agora mais tranquilo. Passou a tarde, já passei as minhas primeiras 12 horas, tô indo bem, ótimo. Tentar economizar um pouquinho de energia, porque ainda falta muito. Isso é importante também, viu? Economizar um pouquinho de energia, se você puder, tá bom? E aí você vai quebrando em várias etapas, até quando você vê que não, acabou o plantão. Certo? Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada pela presença de todos. Só relembrando, tá, gente, alguns pontos chaves da aula de hoje.
né? Vamos fazer um resumo para quem chegou depois? Então, resumo aqui da aula de hoje, da live de hoje. Como sobreviver a 24 horas de plantão? Primeiro, tente não fazer 24 horas ou mais de plantão, porque seu raciocínio vai ficando mais lento nas últimas horas. Se você tiver que fazer porque você é residente, existem algumas etapas que você pode seguir. Dominar as emergências cardiológicas, porque na emergência, realmente é a situação que você tem que resolver sozinho. E não dá para você ficar tentando procurar em livro e tudo, não, a emergência você tem que resolver. Então, o que eu sempre defendo aqui, né, eu sou a criadora do método DEC, Domínio Emergência Cardiológica, é que você precisa de teoria, mas principalmente de prática, em simulações realísticas, antes de você ir para o vamos ver, para frente do paciente, porque situações de emergência não te permitem uma segunda chance. Então, dominar as emergências cardiológicas, conhecer o serviço, conhecer os fluxos, porque isso vai te dar menos ansiedade, você vai fazer as coisas, exatamente isso, ó, a Dani colocou, famoso evitar fadigas desnecessárias. Conhecer o fluxo do hospital te ajuda a evitar a fadiga desnecessária. Às vezes você vai não sei aonde, e era muito mais simples o fluxo. Você não vai se estressar tanto, ter ansiedade. Eita, se chegar isso aqui, se chegar esse edema agudo de pulmão, não sei resolver. Se chegar uma viária difícil, tem uma caixa de viária difícil, tem um anestesista que é na sala ao lado e você nem sabia. Então, conhecer o fluxo do hospital vai te evitar desgaste, vai te ajudar a fazer as coisas mais rápido, com mais segurança para o seu paciente e de uma forma mais tranquila. Quebrar o plantão em etapas. São 30 horas, fiz as primeiras 6 horas, agora mais 6 horas. 6 horas de plantão todo mundo consegue fazer, né? Então quebra em 6 horas, quebra em 12. Ó, são 36, são 3 de 12. Fiz a primeira. Faltam 2. Fiz a segunda, falta só uma. Tô na última, caramba. No comecinho das últimas 12 horas você já tá dando aleluia. Tô na última, tô na terceira etapa. Ainda falta 12, mas tô na terceira. Então te ajuda também, certo? Que mais? Saber os horários, os fluxos, né? E levar os... sim. Isso aí a gente tinha falado. E levar os seus mimos, digamos assim. Ou seja, leve sua garrafa d'água. Isso é surreal de importante, porque a gente esquece de beber água no plantão. Eu sou vegetariana e eu sou vegana, você quer? Leva sua comida. Leve seu travesseirinho. Eu vou pro plantão para dormir? Não, né, gente? Mas você tem direito a descanso. Claro, se o paciente estiver estável, né? E aí, na hora que você for descansar, se não tiver um travesseiro lá, eu já fui em plantão que não tinha travesseiro, não tinha coberta, não tinha comida, né? Que o nosso repouso é, na verdade, um leito de um paciente que foi transformado em repouso. Então, você dorme numa maca, né? Então, assim, leve suas coisinhas, sua aguinha, né? Leve um travesseiro para você se encostar ali um pouquinho depois do almoço, um livro que você tá lendo ali só para você pensar, qualquer coisa aqui, ó, dou uma lidazinha de 20 minutinhos se tiver algum tempo, porque isso é importante. E faça intervalos no plantão. Você precisa desconectar um pouquinho dali, viu? Todos os pacientes estão estáveis, pronto. Vai no repouso um pouquinho, bebe uma água, lancha ali, vê o vídeo engraçado de 5 minutos, aí você volta pro plantão. Que aí você já oxigenou sua cabeça e você consegue voltar, senão você entra em fadiga, não consegue nem pensar em nada. Tá? Então essas seriam as dicas. Lembrando que não existe emergência, não é para mim, e eletrocardiograma não é para mim, tá? Todo médico tem que saber manejar emergência cardiológica, porque você vai sim estar diante de uma situação de emergência cardiológica em algum momento na sua vida, tá bom? E o eletrocardiograma, que você precisa saber, não é o que eu preciso saber, que sou cardiologista e sou da cardiologia intensiva. Você precisa saber padrões que vão chegar no seu plantão, que são obrigatórios de serem reconhecidos para salvar a vida do seu paciente. Quer aprender isso e muito mais em emergência cardiológica? Continua acompanhando as lives todas as terças e quintas, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar. Fiquem com Deus. Quem tá no YouTube, deixa o like, por favor. Já se inscreve no canal. Quem tá no Instagram... Eita, que esses meninos tão danados hoje. Quem tá no Instagram, não esquece de caminhar para um colega mais. Tá bom? Deixa eu ir, porque não vão deixar eu falar mais não aqui. Beijo, gente. Até mais.